Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chame Ele, o nome que você quiser. Porém, Ele é um Deus único, de amor, e que nada existe fora deste amor. Neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós damos início ao nosso estudo do Evangelho no Lar. Estudando hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do Pai há muitas moradas. Para iniciar com o nosso trabalho, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Como sempre nós avisamos, nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja e nem centro espírita, somos um grupo de estudo ecumênico. Oremos ao nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Eterno Deus e Pai de amor e bondade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos os nossos pensamentos ao plano superior, agradecendo por mais um dia, mais uma oportunidade. E nós estamos por aqui, pela misericórdia de Deus. Senhor Jesus, nos ensina a andar no Teu Evangelho, de justiça e de verdade, por amor a Seu nome. A este vosso ensinamento que nos ensina que o Senhor é a porta, a única porta das ovelhas. Quem entrar por esta porta, salvar-se-á. Encontrará libertação. O pão nosso de cada dia. O pão no Espírito que refrigera a alma. Porém, quem entrar por outra porta, a não ser por esta, é ladrão e salteador. Só o Senhor Jesus é o pastor, o único pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, o único, e não nos faltará. O homem, o pastor homem, é lobo vestido de ovelha. Portanto, cuidado. Senhor Jesus, que nós possamos amar a maneira que o Senhor nos ensinou. Esse é a nossa regra, este é a nossa missão. Ajuda-nos a perdoar os detratores, aquele que fala todo mal contra nós, nos persegue, nos calunia, nos humilha com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Faz isso por não conhecer a tua verdade, que amor é incondicional. O teu Evangelho de Jesus, que nada existe fora deste amor. Ajuda-nos, porque a nossa missão é pregar este Evangelho sem preconceito. Porque só o preconceito, só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história da humanidade. E eles não irão conseguir, porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. Foi o Mestre Jesus que nos orientou, que reino dividido não subsistirá. Só o teu Evangelho é a mensagem de amor. Por isso é que nós pregamos, gravamos e enviamos para o mundo inteiro
em forma de semente de luz. Que a paz do Mestre Libertador esteja contigo, aí no seu lar, no seu carro, aonde você estiver, aí no seu aparelho. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção e a luz esteja convosco. Coloca a aguinha fluidificada aí, para que no terminar desta, nós faremos uma oração, para que o plano espiritual fluidifique a água. Coloque o antídoto que você precisa. Não importa a enfermidade ou o problema, porque maior do que a enfermidade, maior do que o problema, é o nosso Deus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. E assim, damos por aberto o nosso estudo do Evangelho no Lar. Você aí, em outro país, como nossas irmãs da Bolívia, né? Nosso irmão lá de Bogotá, na Colômbia. Nossa irmã Lucy Braga. Aleluia. Inclusive está tocando a música, né? Eu lembrei o nome da irmã hoje. A nossa irmã pede oração. Oração para as filhas dela, para a família dela e para os nossos irmãos da Itália, que são nossos seguidores. Nossos irmãos dos Estados Unidos, a minha sobrinha Raquel e a Eliana e a sua família. A nossa irmã Verônica, que é espanhola e é da Espanha, né, e está se tratando lá na França, porque ela está com câncer na garganta. Oremos pela nossa irmã, pelas nossas crianças, nosso irmão Eric, nosso irmão Pedro, que é da casa que eu participo, né? A casa espírita que eu participo, né? Eu faço apresentação, faço palestra, que é Grupo Espírita Unificação Cristã. Chico Xavier. Se você procurar na USE Estadual de Carapicuíba, você vai encontrar essa casa. Nós participamos lá. E o nosso irmão Cauã, lá da Bahia, do estado da Bahia, né? Nosso irmão de Caculé, na Bahia. Em Caculé, na Bahia, o pai precisa de oração, que é o pai da nossa irmã Silvana, da Conceição, da Cida, da Lucy e da Tânia. Que Jesus abençoe os nossos irmãos e todos os nossos irmãos do nosso grupo. E essa semana, uma nossa irmã, a nossa irmã Eli, onde que nós fazemos reunião de estudo do Evangelho na casa dela na terça-feira. Ela pediu oração para a sua amiga, nossa irmã Adriana Alves, do Litoral Paulista. Nossa irmã está com tumor no seio. Oremos pela nossa irmã, pela recuperação dela, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje nós estamos estudando, né? O capítulo 3, na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Palavra do Senhor Jesus. Não esquecendo o seguinte, que nós do Grupo Ecumênico Caminho do Amor, Semente de Luz, nós estamos começando agora no físico. Nós queremos começar, nós fazemos evangelho no lar, fazemos visita, mas nós queremos ter uma casa, um local para nós. Ore, coloque aí na sua agenda de oração este pedido. Que o Mestre Jesus abre uma porta para nós. Um cômodo, uma garagem, ou mesmo uma casa, para nós começarmos, para nós ajuntarmos o nosso grupo de trabalhadores. Assim que nós tivermos algum trabalhador, nós então vamos começar o trabalho para comprar um terreno, comprar uma propriedade para nós fazer a nossa obra social. A promessa, a missão que nós recebemos.
e o que na primeira vez não deu certo, mas o Senhor Jesus nos prometeu dar-nos uma nova oportunidade. Nós vamos trabalhar. Ore pelo nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor e Semente de Luz. Nós somos o grupo. Nós. O Caminho do Amor é Jesus. A Semente de Luz é o Evangelho. Esse que nós estamos passando para você. Se você quer participar conosco, é só entrar em contato conosco. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, você não precisa sair da sua religião. Você pode congregar na sua religião e fazer parte do nosso grupo. Nós somos um grupo de estudo, de ajuda, de fraternidade. Nós vamos trabalhar com obras sociais, cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas irmãs que são perseguidas, caluniadas, dos nossos irmãos idosos, aqueles que hoje não trabalham, hoje dão trabalho, então precisa de um recanto, de ajuda, de um carinho, de alguém que conversa com eles, dá atenção para eles. Então, se você quer participar do nosso grupo, quer nos ajudar, é só fazer o nosso curso. É só 7 capítulos. 7 passos para renascer para uma vida melhor. Se você quiser conhecer ele, entra na nossa página, Canal dos Deficientes Físicos do GK. GK. 7 passos para renascer para uma vida melhor. Ou entre em contato conosco, nós passamos para você através do WhatsApp. Nós estamos pensando, se alguma pessoa, se pelo menos umas 5 pessoas pedir esse estudo, nós vamos começar a gravar e colocar no Facebook e no YouTube. Então, entre o estudo de André Luiz, que nós estamos estudando o Obreiro da Vida Eterna, nós depois estudamos o Evangelho de Jesus no Lar. Entre esses, nós colocamos o estudo 7 passos para a vida melhor. É apenas 7 capítulos. Se você assistir esse trabalho, fazer esse estudo conosco, você vai conhecer a nossa doutrina. Você vai ver que a nossa doutrina não tem nada a ver com religião, com política, com centro espírita, não. Nós somos um grupo de estudo. É um trabalho para unificar a humanidade, que nós somos uma família. Foi isso que Jesus trouxe o Evangelho para isso, para unir, não é para separar. A igreja, a religião, a política separa. Então temos que trabalhar isso, despertar os que estão adormecidos no sono da ignorância. Bem, hoje nós vamos no diversidade de mundos habitáveis, diversidade, diversos grupos, mundos habitados. O estudo de hoje é como que fosse uma sequência, fosse um Primitivo 2, né? Primitivo 2, porque nós no grupo anterior, nós estudamos o mundo primitivo, a história daqueles 2 jovens. A jovem era única, era a remanescência daquela tribo, que a tribo morava na caverna. Só ela que tinha que conseguir alimentação. Bom, assiste, você vai saber. E o jovem também. Então, nós comparamos a jovem como Maria de Nazaré. O jovem como Jesus. E os 2 juntos fizeram uma oração, pediram ajuda do céu, e a ajuda veio. O que veio? Eles descobriram o fogo. O que é o fogo? O fogo é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus clareia, ele clareou, o fogo clareou a caverna, aqueceu a alma e libertou do mal daquela fera que estava devorando toda a humanidade. É isto, porque a fera é a religião, a política, o Império Romano, que queria destruir a humanidade. Então Jesus, Maria, através de Maria, veio Jesus e nos libertou, nos deu o caminho. Por isso que ele disse, eu sou o caminho da verdade, que é o Evangelho. Na vida, a vida é Deus. E, então, final de contas, agora eles tinham
estava livre da fera, via a fera, podia lutar com ela, agora estava igual por igual, né? Agora ele descobriu uma arma, aquela vara que não servia, né? Porque, como disse, quando ele levantava a vara, a fera atacava por baixo e matava a pessoa. Agora não, agora ele fez ponta na... inventou a lança. Essa lança, agora, com várias pessoas, poderia enfrentar a fera e matar ela e se alimentava dela. Agora virou o contrário, em vez de ela alimentar ele, com ele, eles alimentavam da fera. Mas aí a tribo então começou a crescer. Vários anos depois, as cavernas estavam lutando uma contra a outra. Os pajés das tribos que tomavam conta do fogo, começou então a lutar um contra o outro, querer ser melhor do que o outro. Aí começou a religião, começou o preconceito. Milhões de anos, lá no sistema Capella, que é um sistema de planeta que fica a 42 quilômetros, 42 anos-luz, não quilômetros, anos-luz do nosso planeta Terra. Neste planeta Capella tinha um mundo chamado de Cocheira. Este mundo chegou ao estágio que o nosso planeta está. Era um planeta de prova e expiação, aí venceu, chegou o tempo da regeneração. Então aqueles espíritos conseguiram o que os nossos irmãos políticos, os nossos governadores, presidentes de países estão querendo fazer agora, é destruir. Então eles estão brigando entre si. Percebe? É um suicídio. Porque se um desses apertar o botão da arma nuclear, a Terra será destruída, vai morrer todo mundo. Vai acontecer o que aconteceu com os nossos irmãos de Cocheira, lá do planeta Capella. Aí nós seremos, então, o exilado para mundos primata novamente. Vamos começar tudo de novo. Então, quando o planeta Cocheira foi destruído, eles foram imigrados, não tinha mais o seu mundo, então eles teve que imigrar para um outro mundo. Então imigrou para um mundo quase que medieval. Aí então chegou as 4 nações, as 4 raças. O Egito, os hebreus, os arianos e os orientais, aliás. Então, esses grupos não vieram tudo de uma vez, não. Vieram de levas. Primeiramente, chegou Egito. O Egito era o povo mais adiantado, mais evoluído. Por isso deixaram um rastro marcado, né? As pirâmides, os estudos, e a espiritualidade. Só que tinha um porém. A raça egípcia adorava aqueles deuses. Então, em seguida, veio o povo hebreu, adorando um Deus único, é o verdadeiro. O povo ariano, que se formou, aí a Europa, a Índia, e o povo asiático, a China, o Japão, Coreia e outros. Aí, então, começou a evolução. Mas essas nações trouxeram a tecnologia. Aí já a lança já não era suficiente. Eles, então, tinham na mente o aço, né? Então, inventou a espada, a lança, e então começou as guerras, a lutar uma nação contra a outra. Querer uma dominar a outra, o mesmo sentimento que eles tinham antes de vir para o planeta Terra. Quer dizer, que estava na mente deles, não só a tecnologia intelectual, mas a selvagem também. Então aí houve então o Império Romano, que então fez um rastro de luz no planeta, chegou a dominar o mundo quase.
Deus, como nunca desiste de nós, enviou. Começou lá em Abraão, ensinando para Abraão que se ele seguisse, adorasse um só Deus, porque o povo na cidade onde é que ele estava adorava 3 deuses e adorava imagem de escultura. Você, meu irmão, você, minha irmã, que prostra diante de uma imagem de escultura, estuda a Bíblia, minha irmã. Veja por que Deus tirou Abraão da cidade de Ur. Porque eles adoravam 3 deuses e adoravam imagem de escultura. Quem adora imagem de escultura também adora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não acha que tem alguma coisa a ver com aquele povo daquela cidade? E Deus tirou Abraão daquela cidade para adorar um Deus único. E disse, olha, se vocês somente obedecer o Evangelho, a palavra, aliás, a palavra, e os meus estatutos, eu darei no futuro a terra da Canaã, a terra santa, onde manda leite e mel. Mas eles transgrediram, foram para o Egito, voltaram para o Egito. Agora, o povo hebreu estava junto. As 2 nações primeiras que vieram, se estava junto novamente. E o Egito, como era mais intelectualmente, começou então a colocar na cabeça dele adorar 3 deuses e a imagem de escultura. Então Deus enviou Moisés, o libertador, para retirar. Não porque Israel estava escravizado no Egito, não. Porque o Egito não tinha grade, não tinha muros. O israelita podia sair de lá a hora que ele quisesse. Mas por causa deles adorar, para eles não adorar 3 deuses e adorar a imagem de escultura. Não queria que eles deixassem o monoteísmo. E aconteceu o que aconteceu. Moisés morreu. Josué tomou a posse. Josué não esperou a promessa de Deus. Ele atacou, ele tomou, ele invadiu Jericó. Tinha que esperar Deus dar para ele a terra da promessa. Não é para eles tomar. Por isso é que não conseguiram a terra de Canaã até o dia de hoje. Porque as coisas de Deus não se tomam, não se compra, não barganha. Deus não se barganha com Deus, não. É a paciência, é a fé, é a humildade. Espera tão somente e tu verás a glória de Deus. Minha irmã, meu irmão, se você tem uma promessa, se o Senhor Jesus deu para você uma promessa, espera em Deus, espera com paciência, com humildade, que no tempo certo, na hora certa ela virá. Se não chegou até agora, porque ou não chegou o tempo, ou você ainda não tem merecimento, ou você não pode. Por exemplo, você não pode dar uma feijoada para um bebezinho de 6 meses, 7 meses. Não pode dar, senão você mata ele. Então, as coisas têm que ser dadas no tempo certo. Então, desde essa época, então Deus, nosso estudo, 7 passos para a vida melhor, nós explicamos isso. Que a igreja, o homem, Deus, eles não aceitaram como foi criado o homem no 6º dia da criação do universo, do mundo. Não é do planeta Terra, do mundo. Deus criou o homem, o corpo. Eles não aceitaram. A igreja não aceitou. Criou Adão e Eva, que é o inverso, é o contrário. Porque no nosso estudo que nós ensinamos, nós explicamos para você prestar atenção, que se você prestar atenção, minha irmã, a igreja e a política, a religião, é o contrário dos ensinamentos de Deus. Você percebe que Deus ensina que não é para adorar 3 deuses e nem adorar a imagem de escultura. Em toda a nossa terra, nós estamos no século 21. Tem igreja que adora a imagem de escultura. Nas igrejas que se chama pentecostais, a igreja tradicionais, adora a imagem de escultura e adora 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não querem conhecer a verdade. Por que a igreja
atenta em dizer que Jesus é Deus e não o Salvador. Se Jesus, Deus, falou o tempo todo que ele é filho de Deus, o próprio Deus, porque às vezes nós falamos assim, que tem certas palavras que parecem ser contraditas, porque Jesus fala 3 vezes. Eu estou falando isso porque as igrejas falam assim, porque Deus está falando comigo, porque Deus mandou falar para você. 3 vezes, só no Evangelho de Jesus, segundo João, Jesus fala 3 vezes que nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com ele, a não ser ele, o Filho, que veio de lá de cima. Só ele veio lá de cima. E a igreja diz que viu Satanás cair do céu como um raio. Você acredita na igreja ou acredita em Jesus? O Senhor Jesus diz que só ele veio lá de cima, ninguém mais. E as palavras que ele nos ensinou, a palavra do Evangelho, ele ouviu de Deus. Percebe? O próprio Jesus, o próprio Filho, não fala que viu Deus. Ele fala que ouviu da boca dele. E o próprio da igreja diz, temo em dizer que Jesus é Deus. No batismo, no Monte da Transfiguração, no capítulo 12, na última confronto de Jesus com o sacerdote, a voz ouve do céu como no batismo, igual a do Monte da Transfiguração. Ouve-se a voz do céu e diz, eis aí o meu filho. Aí ele dá ouvido. Como é que Jesus é Deus? Você acredita em Deus, porque quem disse a voz é de Deus. Porque toda tradução não tem lógica, a voz vem do céu. E chama Jesus de meu filho. E nos aconselha, escuta ele, porque ele me compraz. E o Senhor Jesus, ele declara, Deus é um só, e que ele é o Filho. Aquele que crê nele terá vida eterna com Deus, porque ele pega o que ele ouviu do Pai. E que as palavras não é dele, é do Pai. Você compreende? Mas o Império Romano fez tudo o contrário. Deus então enviou aquilo que nós colocamos simbolismo, né, do mundo primitivo, a jovem imaculada, o espírito mais evoluído no corpo de uma mulher chamada Maria de Nazaré. A igreja fez tudo para destruí-la, porque estava na promessa de Isaías que uma virgem daria luz ao Salvador do mundo. E ela deu a luz a Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus trouxe o fogo. Ele disse, eu vim trazer o fogo. Aquele fogo, lá da caverna, do raio que caiu. Eu vim trazer o fogo, o que mais me apraz. Este fogo já foi aceso. Ele começou em João Batista. Quando João Batista disse, a lei e os profetas durou até João Batista. As igrejas continuam até o dia de hoje procurando profecia, procurando profetas, seguindo a lei de Moisés. Quer dizer, está sempre desobedecendo a ordem de Deus. Prefere a ordem do homem. Quando o homem diz uma coisa, ele acredita. Mas as palavras do Senhor Jesus, as palavras verdadeiras, ninguém quer obedecer. O que Jesus nos orienta? Conhece a verdade que ela te liberta. Então Jesus, Deus, quando não aceitaram o casal do homem, Deus então enviou os 10 mandamentos. A igreja novamente não aceitou os 10 mandamentos, criou a lei de Moisés, que é o contrário dos 10 mandamentos. Meu irmão, não adianta querer falar mal contra mim, não queira me chamar de herege, não, estuda o Evangelho, estuda os 10 mandamentos. O Evangelho você estuda capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Vê se a tua igreja, se a tua religião está enquadrada nesses 3 capítulos. É a carta magna do verdadeiro cristão. Os 10 mandamentos é o mandamento dos seguidores de Deus, de Moisés. Os sacerdotes não aceitaram, criaram uma nova lei. Porque a lei não foi quem escreveu, não foi Moisés, não. Eram os sacerdotes, os escribas que escreviam e Moisés então só assinava. Porque
É uma lógica que não era Moisés que escrevia, porque nos livros conta a morte de Moisés. Como é que Moisés ia escrever a morte dele? Não tem condição. Então é lógico que não era ele que escrevia. Você compreende? Mas a igreja não aceitou, mesmo mandando Deus o seu filho primogênito. A igreja transfere ele para unigênito. Ela não aceita que Deus é unigênito, mas Jesus, que é primogênito, ela quer colocar ele como unigênito, sempre na contramão. Mas o evangelho de Jesus é a verdade. Então eu gostaria que você, que tem condição, que quer conhecer a verdade, vai no Evangelho segundo João, capítulo 1, estuda o versículo 19 e 18, que explica tudo isso que eu estou falando para você. Se você se interessa pelo nosso estudo, escreva para nós, Caminho do Amor, Francisco Pedro, semente de luz, @hotmail.com. Nós estamos sempre disposição de responder a sua pergunta. Ore por nós, para que em breve dia nós temos um endereço nosso, material, porque por enquanto nós somos virtual apenas. Estamos no virtual, na internet. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. Agora, se você quer encontrar conosco, quer nos conhecer, então você vem aqui em Carapicuíba, estado de São Paulo, no Brasil, Jardim Novo Horizonte, Grupo Espírita Unificação Cristã Chico Xavier. Se quiser nos encontrar, é só entrar na USE, na União da Sociedade Espírita, procurar. Nós trabalhamos nessa casa, nós fazemos palestras, somos um participante dessa casa. Tudo bem? Então, a água preparada, vamos fazer a oração. Eu quero dizer uma coisa que no evangelho passado eu falei do nosso irmão do Ceará, o Ibrahim. O nome do irmão é Leonardo Ibrahim, certo? Então, nosso irmão Leonardo Ibrahim, obrigado por estar sempre curtindo nossos vídeos. Que Jesus vos abençoe. Se vier para Carapicuíba, visita nós na Unificação Cristã. Eu gostaria de dar um abraço em vocês. Eterno Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus Cristo, novamente, elevamos nossos pensamentos ao plano superior, porque nós sabemos que é de lá que vem o socorro mais presente que nós precisamos. Senhor Jesus, o nosso país, o nosso mundo está de cabeça para baixo. As autoridades, os governantes, os políticos querem nos destruir. E dificilmente eles vão se consertar. Porque eles fazem tudo errado. Mas eles teimam em que eles estão certos. Que eles não têm que mudar, eles estão certos. Aí é difícil quando a pessoa não quer mudar. Quando a pessoa não faz uma autoanálise do seu procedimento. Meus irmãos, você não é dono da verdade, é só Deus, é Jesus. Conheça o Evangelho de Jesus, você vai conhecer a verdade de Deus. O ensinamento do Senhor Jesus é amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Então não podemos amar alguém castigando, vingando, destruindo a vida, usando o seu poder, o seu posto de autoridade para destruir os mais pequenos, os mais fortes, os mais dentos. Tem que ajudar os mais fracos. Aquele que tem muito tem que repartir com os que não têm. Porque como o pobre, como o rico, como aquele que não tem autoridade e aquele que tem autoridade, vai morrer a mesma coisa. O teu corpo tem um prazo de validade. Você um dia vai deixar esse corpo, você vai voltar para a pátria verdadeira. E lá nós somos todos iguais, lá não tem superior, o único superior lá é Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia desses nossos irmãos.
Eles fazem isso não é porque por maldade, é por não conhecer os teus ensinamentos. A tua verdade que é amor e é incondicional. O teu evangelho que é amor e nada existe fora desse amor. A igreja, a política que veio para ajudar, ela não ajuda, ela separa e em vez de dar as coisas para nós, ela tira o que é nosso. É sempre ao contrário. O dia que nós deixar o egoísmo, o orgulho e o preconceito e amar uns aos outros, não haverá pobre nem rico, seremos todos iguais. Essa é a nossa missão do grupo ecumênico do caminho do amor. O nosso sonho, o nosso desejo é que um dia nós possamos sentar numa mesa redonda todas as religiões, várias religiões, e junto procurar solução para resolver os nossos problemas, sem distinção de raça, de cor ou de religião, porque nós respeitamos qualquer ideologia, qualquer sentimento religioso, porque essa é a vontade de Deus. Somos todos filhos de Deus, somos uma só família. Senhor, esta mãezinha que tem o filho preso no internado, com deficiência física, com problemas intelectual, dá força, sabedoria e entendimento para vencer. Esses nossos irmãos refugiados no mundo inteiro, os irmãos que estão sem lar, em situação de morador de rua, aqueles que estão em estágio terminal de uma enfermidade, aqueles que estão numa enfermidade que não sabe se vai conseguir vencê-la. Senhor, qualquer que tem problema físico ou intelectual, precisa da nossa ajuda e da nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. E damos graças a Deus por ter gravado esse estudo número 12 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Eu sou um administrador deste grupo. Convido a você. Venha participar conosco. Venha nos ajudar. Ser um obreiro da vida eterna. E vamos trazer paz para a humanidade. Porque é a família. Família unida permanece unida. Unido nós venceremos. Meu irmão, religioso, político, separado nós seremos derrotados. Em nome de Jesus, que a paz de Deus Pai Todo-Poderoso, sabedoria suprema, causa primária de toda coisa, esteja contigo, na sua vida, na sua família, no seu mundo, na sua profissão, hoje, sempre, eternamente. Que assim seja, graças a Deus.